Não poderia falar sobre algo que não fosse o jardim, que eu tanto amo. Separei algumas dicas para vocês, para dar aquele up no seu jardim e valorizar ainda mais a sua casa. Bom, para começar, eu sei que você tem aquela parede vazia no quintal, na área externa, que tá meio sem graça. Que tal dar mais vida? Uma dica bem legal é a da parede verde. Você pode utilizar pallets, caixotes, pendurar nas paredes com vasinhos, fazendo uma composição de plantas que fica lindo. Pode apostar que vai dar mais vida sim. Escolher o revestimento apropriado para a sua área externa também é muito importante. Uma opção que eu gosto bastante é a do efeito deck, com revestimentos que lembrem a madeira. Na Barreto Construção você encontra diversos tipos, desde cerâmicos a porcelanatos, até mesmo naquele formato régua. Outra opção bastante interessante é a dos acinzentados. O cinza continua aí em alta, ainda mais naquele efeito cimento queimado, e muitas empresas de revestimento continuam apostando nessa opção. Então, isso pode dar um ar mais contemporâneo para sua área externa e trazer aquela praticidade na hora da limpeza, né? Lembrando que tem que ser apropriado, ou seja, não pode ser polido, tem que ser num aspecto mais natural ou antiderrapante, para não correr o risco de alguém escorregar. E falando sobre os antiderrapantes, tem os já clássicos que conhecemos de efeito pedra, todo mundo já viu, já teve em casa. E algumas empresas têm feito releituras mais atuais, em formatos hexagonais, mais retilíneos, mas tem os clássicos também aí que você pode apostar. Na Barreto você também encontra diversas opções, vale a pena conferir. Ainda falando sobre pisos, uma composição bem legal é a do piso drenante com a grama. A grama, ela é uma planta muito forte, ela aguenta o pisoteio, porém, em passagens, enfim, a gente acaba fazendo essa composição com o piso drenante. Porque se você ficar pisoteando ali sempre no mesmo lugar, vai ficar o buraco, não vai ficar esteticamente legal. E até mesmo para facilitar, às vezes você tá com um sapato alto e ficar andando sobre a grama não é legal. E sobre a grama, muitas vezes não é necessário o seu uso, já que ela consome muita água, ela é uma planta agressiva que precisa de uma manutenção constante. Quando você tem uns canteiros já com plantinhas e quer fazer uma composição legal, pode utilizar pedrinhas de seixo rolado, argila expandida, plantas de forração, que fica bem legal. Na internet você pode encontrar diversas inspirações, você vai ver como fica lindo. Mas se você tem aquele quintal amplo para a criançada correr, brincar, ou até mesmo para deixar ali mais verde, pode apostar na grama sim. Até porque, geralmente nesses locais, o pisoteio não é constante no mesmo lugar. E se você quiser utilizar a grama no seu canteiro, utilize, lembrando que é necessário cuidados, já que ela é uma planta agressiva, tem a questão da manutenção e da água. Falando sobre as plantinhas, é importante escolher a planta apropriada para o local e região, clima que você vai inserir. Por exemplo, se for um local que não bate muito sol, você tem que escolher uma planta de meia sombra, uma planta que não precise de muito sol. Porém, se for um local de sol constante, você tem que escolher uma planta apropriada para o sol. A mesma coisa é o clima. Tem plantas que só resistem ao frio e tem plantas que só resistem ao calor. Então, antes de montar o seu jardim, pesquisa direitinho qual é a planta mais apropriada para colocar aí no seu jardim. Um aspecto interessante também e que ressalta muito, fica a coisa mais linda, é a iluminação. À noite, então, colocar balizadores nas passagens dá outro ar. Uma coisa bem mais aconchegante e elegante. Porém, na hora de iluminar o seu jardim, a gente não recomenda mais a utilização da luz verde. É cultural comum, é muito utilizado, porém a luz verde ela dá um aspecto meio cenográfico e frio. Então, o mais indicado é a iluminação em tons âmbar ou amarelados. Vamos observar duas imagens. Observe essa primeira imagem de um jardim iluminado no tom verde. Viu como fica aquele aspecto mais sombrio, mais cenográfico? Agora vamos ver um jardim iluminado em tons amarelados. Olha como fica vivo, olha como fica elegante, como fica aquele ar de aconchego. Então, pense nisso na hora de iluminar o seu jardim e observe com cuidado. Para finalizar, eu trouxe 2 projetos meus para exemplificar para vocês como que um jardim faz diferença no ambiente e na edificação. Essa primeira imagem aí é de uma área gourmet sem jardim. Ela tá bem projetada, ela tá bem bonita, mas tá faltando alguma coisa, não tá não? Fala a verdade. Vamos ver agora essa mesma área gourmet com jardim. Olha como ficou mais vivo, olha como ficou mais bonito. Agora vamos ver um exemplo ainda mais drástico de uma edificação, uma casa de médio porte.
Vamos ver essa casa sem jardim. Olha como fica mais fechado, mais sombrio, uma coisa assim, aquele concreto, sabe? Agora vamos colocar um jardim nessa casa. Viu como deu mais vida? Então cuide do seu jardim, então preserve o seu jardim, cuide com carinho, porque ele vai valorizar a sua casa, vai trazer mais qualidade de vida, e isso não só apenas para a sua casa, mas para todo o seu entorno. E essas foram as dicas de hoje, espero que vocês tenham gostado e fiquem aí, aguardem mais vídeos essa semana. Foi um prazer estar aqui.